por essa igreja, porque essa igreja tem nos encorajado para sermos mais parecidos com Jesus. Glória a Deus pela sua vida, amém? Porque você é boca de Deus, e você não é aquele que vai dizer assim, tadinho de vocês, né? Logo com vocês. Nenhum momento a gente ouviu isso. Graças a Deus a gente tem tido essa bênção. Na noite de hoje eu queria conversar de forma breve acerca de um momento onde a nossa fé toca a nossa vida natural. É muito comum a gente construir a nossa vida em duas categorias: a categoria da fé, a categoria espiritual, a categoria da nossa espiritualidade, e a categoria natural, das coisas, da vida cotidiana, dos desafios do dia a dia. É muito comum a gente construir a vida nessa perspectiva. E como é que a gente faz? Quando a gente se depara com situações da vida que a gente não tem resposta, a gente olha para o departamento da fé da nossa vida e tenta tirar de lá alguma coisa para resolver aqui. E a gente acaba fazendo a vida sempre assim, sempre dividida em dois lugares ou em dois momentos. E quando a gente se reclina sobre a palavra de Deus, a gente vai perceber que Deus, em todo o tempo, Ele está nos chamando para uma vida única, aonde a vida cotidiana é orientada, dirigida, inspirada pela vida de fé. Amém? Então existe em todo o tempo esse intercâmbio entre a nossa vida de fé e a nossa vida cotidiana. A verdade é que não tem para um verdadeiro cristão a possibilidade dele viver uma vida compartimentalizada. É complexo quando a gente começa a fazer essas separações das coisas que são santas e as coisas que são profanas, a partir de uma perspectiva, muitas vezes, das nossas avaliações humanas. Porque no final das contas, e hoje pela manhã eu toquei nesse assunto, eu e você sabemos que quando nós olhamos para fora desse ambiente de fé que nós temos aqui, nós olhamos e encontramos um mundo, uma sociedade que está em completo declínio. Você concorda comigo? Valores morais, éticos, famílias se dissolvendo. A gente, quando olha para fora da vida cristã, a gente vê essas coisas se fragmentando. E a gente fica pensando assim, como Deus vai responder a isso? Como Deus vai responder a essas coisas que estão tão quebradas e craqueladas no dia a dia? Pasmem, mas Deus já respondeu. Amém? Deus vem respondendo isso desde o Gênesis. No próprio Evangelho, lá em Gênesis, quando houve a promessa de que haveria aquele que pisaria a cabeça da serpente, Deus já está respondendo. Deus responde a partir da cruz, quando Ele alcança, por meio da cruz, por meio do poder do Evangelho, Ele alcança a minha e a sua vida. E pasmem, você é a resposta para esse mundo. Porque a Bíblia diz que eu e você recebemos de Deus, de Cristo, o ministério que Ele carrega, que é o ministério da reconciliação. Cristo estava reconciliando o mundo consigo. Cristo estava reconciliando o mundo com Deus. Em todo lugar que Jesus chegou no seu ministério terreno, e em todo lugar que Jesus chega hoje no seu ministério, por meio da sua igreja, do seu corpo, a missão desse corpo é reconciliar o mundo com Deus. Nem glória a Deus. A verdade é que eu e você precisamos entender com clareza que nós somos a resposta para essa geração. Nós somos a resposta para as famílias ruídas. Nós somos a resposta para a frieza espiritual. Nós somos a resposta para aqueles que sucumbem no pecado, na maldade, na destruição. Nós somos respostas.
Deus responde através de mim e de você, quando nós fomos comissionados por Ele com uma missão de reconciliar o mundo com Deus. Você sabia disso? Você tem essa missão. Agora a grande questão é: como cumprimos essa missão? Como cumprimos essa missão de forma que eu consigo fazer Deus ser glorificado? Como eu cumpro essa missão? Parte de um processo, parte de uma decisão. Eu e você precisamos primeiramente nos matricular na escola de Jesus. Amém? Eu queria ler com você algumas coisas e eu quero trabalhar com você essa dinâmica, para que eu e você saímos daqui nessa noite encorajados, motivados, animados, porque a gente precisa ter clareza sobre a identidade que carregamos. A gente precisa ter clareza sobre o chamado que temos. A gente precisa ter clareza sobre a responsabilidade que está sobre os nossos ombros. Amém? A gente vai sair daqui nessa noite em nome de Jesus, com uma clara convicção de que eu não sou um mero espectador. Eu não estou aqui só para assistir um culto. Eu não estou aqui para ser somente alguém que observa de longe, emite opiniões. Eu estou aqui para participar de um momento onde eu estou sendo equipado por uma missão que é muito maior que eu. Amém? Eu queria convidar você a abrir comigo lá em Efésios, capítulo 4. Paulo está escrevendo à igreja de Éfeso. E eu vou começar lendo do verso 22 ao verso 24. Aqui tem um imperativo. Paulo está trazendo uma orientação muito clara e objetiva para aqueles irmãos. E depois a gente vai discorrer algumas coisas. E eu queria a sua máxima atenção nessa noite. E se você puder, se você tiver com a sua Bíblia física, fique com Efésios aberto aí, fique em prontidão. Amém? Que joia! Quem não tem uma Bíblia na forma física? Não precisa se envergonhar, assim, pode levantar a mão. É porque a gente quer comprar algumas para dar. Então, quem não tem? Amém. Tá, vocês, hoje no final do culto, procura, eu já tenho para vocês ali. É legal a gente ter, gente. É legal a gente ter na forma digital, mas é legal a gente ter na forma física. Marcar bastante, anotar, fazer anotações. Amém? É uma bênção, faça isso, invista nisso. Vamos lá, Efésios capítulo 4, verso 22. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompem por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Vamos ler de novo o verso 24, a parte final do verso 24, a partir do criados para ser semelhante a Deus em justiça. Olha só, a gente foi criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, que é proveniente da verdade. Uau! O que Paulo está dizendo àqueles irmãos é: olha, vamos lá, eu tenho aqui uma orientação para vocês, para que a vida espiritual de vocês afete a vida cotidiana, e a vida cotidiana seja afetada pela vida espiritual, para que vocês possam ser resposta nessa geração, para que vocês possam de fato alcançar o coração do aflito, para que vocês de fato possam apresentar Jesus. Eu quero trazer algumas orientações para vocês aqui. E ele faz isso a partir desses versos. Na verdade, toda a carta à igreja de Éfeso é extraordinária, mas pontualmente aqui, ele está trazendo essas orientações que vão falar acerca de eu entender que eu posso, ao sair por aquela porta, manifestar uma justiça que se assemelha à justiça de Deus. Eu posso manifestar uma justiça que não é simplesmente juízo de valores. Eu posso ser alguém que, quando chega num ambiente, julga, mas julga não nos termos dos homens, mas julga nos termos de Deus, que tem um coração semelhante ao coração de Deus. Eu posso ser alguém que cresce em santidade, e crescer em santidade é fundamental, porque santidade, sem ela, nós não veremos a Deus. Mas a Bíblia está dizendo aqui que
tem como nós nos revestirmos de uma nova natureza, nós crescermos em santidade que é fundamentada na verdade. Não é fundamentada num arcabouço teológico, não é fundamentada numa cultura eclesiástica, não é fundamentada sobre uma denominação, não é fundamentada sobre uma conveniência social, não, uma santidade que não diz respeito a simplesmente uma história de uma denominação A, B ou C, mas uma santidade que é proveniente, que tem origem na verdade, que tem origem em Deus. Jesus é a verdade. A promessa e a proposta para mim e para você. O que Paulo chega e nos fala e diz, olha, se vocês revestirem dessa nova natureza, a justiça de vocês se assemelhará à justiça de Deus. Imagina que maravilha para mim e para você, nós nos aproximarmos de alguém que julga pelos termos divinos, que não julga a partir do que vê, que não julga a partir do que ouve, que não julga a partir das sensações, que não julga a partir dos seus gostos pessoais, porque é assim que a gente faz. A gente julga as situações, as autoridades, os irmãos, a sociedade, a partir daquilo que nós temos como valor. Mas quando nós nos despimos dessa velha natureza e nos revestirmos dessa nova natureza, o nosso juízo é orientado e dirigido e se assemelha, é semelhante, diz o texto, é semelhante à justiça de Deus. E a santidade é uma santidade que não é uma forma de nós excluirmos aquilo que nós não gostamos. Porque a verdade é que muitas das coisas que nós, às vezes, levamos e entendemos como santidade, pouco tem a ver com uma santidade que é proveniente da verdade. Mas é muito mais cercas que nós criamos, cercas fundamentadas em medo, fundamentadas em preconceitos, do que propriamente algo que tem fundamento na verdade. Agora, essa é a promessa para mim e para você. Agora, olha que interessante, quando Paulo ele chega e ele está falando isso com os olhos numa comunidade que ele está tentando incentivar aqueles irmãos, incendiar o coração daquelas pessoas, para que elas de fato cumpram o propósito delas, para que elas não sejam crentes denominacionais, que eles não sejam simplesmente parte de um movimento de moda que tem hoje, que se trata a respeito de uma espiritualidade saudável. Então, para eu ter uma espiritualidade saudável, é bom que eu vá no culto domingo. E aí eu vou no culto domingo, como eu vou na academia na segunda, e como eu vou no fisioterapeuta na terça, e como eu vou meu Deus, aquela pessoa que ajusta a nossa alimentação, como eu vou na nutricionista na quarta, então, e como eu vou no cinema na quinta, você entendeu? A igreja, ela entra dentro de um conjunto de coisas que são socialmente aceitas. Agora, não é isso que Paulo está falando. Paulo está falando de uma questão que afeta, de fato, a nossa atitude, a nossa postura. E aí ele começa, ele fala a partir disso, olha, vamos se despir, e eu quero voltar ao texto, quanto à antiga maneira de viver, que antiga maneira de viver é essa que ele está falando? E aí eu quero ler com vocês alguns versos anteriores, que estão a partir do verso 17 até o verso 19, aonde Paulo vai nos situar e dizer que antiga maneira de viver é essa. E ele apresenta ali umas seis manifestações do pecado, e cada uma delas ela atinge um nível da nossa vida. Mas olha o que ele diz no verso 17 até o verso 19, diz assim, você não precisa me acompanhar, se você só quiser ouvir, está tudo certo. Mas diz assim, assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios. Gentios aqui não são pessoas queridas, amém? Gente, deixa eu abrir um parênteses, e esses dias eu estava escutando um programa de rádio aqui em Pelotas, e aí nesse programa de rádio, o pregador da rádio estava falando, e ele estava falando sobre, ele leu um texto como esse, né,
aonde, talvez, não sei nem se não lembro se não é esse, mas esse texto diz, olha, no Senhor que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Os gentios aqui são aqueles povos que não são os hebreus, todos eles são gentios. Mas ele entendeu os gentios como uma pessoa gentil mesmo, querida. E aí ele discorreu toda a mensagem dele, construindo em cima dessa, não adianta a pessoa ter um sorriso muito querido, muito gentil, e ela ter os seus pensamentos inúteis. Aí eu fiquei tadinho, né? Mas não é essa. Aqui, gentil é todo aquele que não entenda, todo aquele que não... Vamos entender de forma bem simples, gentil é todo aquele que não respondeu ao chamado de Jesus. Amém? Então aqui Paulo está dizendo, assim eu digo a vocês e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, ou aqueles que estão longe de Deus, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Aqueles que estão longe de Deus, eles vivem na inutilidade dos seus pensamentos, por quê? Porque os seus pensamentos são fugazes, eles são finitos. Deus é eterno, e quando a gente vive com Deus, a gente vive na perspectiva da eternidade, a esperança da vida eterna. Agora, quando eu vivo longe disso, o resultado que me resta é uma eternidade de morte e perdição. Então, é inútil planejar, é inútil pensar, é inútil adquirir. A Bíblia vai dizer isso. Quanto mais você adquire, mais a traça e a ferrugem vão corroer. Então, ele está dizendo, olha, uma vida sem Deus, ela é carregada de pensamentos inúteis, porque logo ali é fugaz, acaba. E aí ele segue dizendo, olha, então não vivam mais como esses que vivem na inutilidade de seus pensamentos. Verso 18, eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância que estão devido ao endurecimento do coração. E aí Paulo diz, olha, por causa do endurecimento do coração deles, eles estão, olha o que o texto vai dizer, ele vai apresentar uma lista aqui. Por causa do endurecimento do coração, eles estão com entendimento obscurecido. São pessoas que não aprendem. São pessoas que estão com seu entendimento cauterizado. É do meu jeito. Você já conheceu alguém aqui? Sim? Ou você é alguém assim? É do meu jeito ou não é? Eu é que sei. A resposta certa é eu que tenho. Eu tenho que sempre dar uma opinião sobre tudo e todos. Já ouviu falar sobre essa história? Então, esses caras, eles têm, por conta do endurecimento do seu coração, o texto está dizendo que eles têm um entendimento obscurecido. Eles são ignorantes quanto à realidade. Acha que está tudo bem, acha que está tudo certo, mas esquece que existe por trás desse véu, que é o que nós enxergamos, existe um mundo de eternidade, eternidade de vida ou eternidade de perdição. E aí, a grande questão é essa, por causa do endurecimento do coração, as pessoas dizem, não, é só isso que temos. É só isso. Não tem nada além. Eu não preciso semear nada, porque eu não tenho medo da colheita. Eu não tenho que, no final, me apresentar diante de um juiz. Está tudo certo. É só isso que eu enxergo. Mas isso por quê? Por causa do endurecimento do seu coração. O seu entendimento está obscurecido e há uma ignorância quanto à realidade. O texto ainda afirma, ainda no verso 18, que eles estão insensíveis. Olha o que diz, verso 18. Eles estão obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão devido ao endurecimento do seu coração. Verso 19, tendo perdido toda a sensibilidade. Pessoas insensíveis. Você já ouviu alguém assim? Pessoas insensíveis. Que não adianta eu vir aqui e dizer, e chorar, e clamar, e dizer, irmãos, a cada domingo, centenas de milhares de pessoas morrem sem Cristo. A cada momento, familiares meus e seus estão cada vez mais distantes do centro da vontade de Deus. Estamos insensíveis. Estamos insensíveis com o que sofre, estamos insensíveis com aqueles que estão dos nossos lados aqui e que nós estamos acostumados a dar boa noite. Oh, bem-vindo, boa noite, como é que você está? Mas eu não paro para ver, e vem cá, deixa eu conhecer um pouco mais de você. Insensibilidade é a marca daquele que está ainda com uma velha roupa, ainda está revestido de uma velha natureza.
E agora a insensibilidade, olha o verso 19, tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregam à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Homens e mulheres que são rápidos em fazer o mal, são rápidos em mentir, são rápidos em passar alguém para trás, são rápidos em mergulhar na prostituição, na pornografia, são rápidos, são ávidos, por conta da insensibilidade acerca de quem Deus é, acerca de quem eles são. Você está entendendo o que a gente está falando aqui? Paulo ainda está falando acerca daqueles que têm a mesma mentalidade dos gentios, aqueles que ainda estão vestindo uma roupa velha. E ele diz, olha, essa roupa de insensibilidade, essa roupa de depravação e impureza, essa roupa de entendimento obscurecido, essa roupa de ignorância quanto à realidade, que a gente tem que tirar fora. Essa roupa que a gente tem que se despir. E olha o que é maravilhoso, olha o que diz o verso 21 do texto que nós estamos lendo, diz assim, de fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Paulo, quando ele fala o que é essa roupa velha, essa roupa ruim, ele para diante da congregação e diz assim, de fato, eu sei que eu estou diante de pessoas aqui. Quando Paulo escreve, entenda o contexto, quando Paulo escreve, Paulo está escrevendo aos crentes em Éfeso, amém? Mas ele não é tolo a achar que todo mundo que está naquela congregação é verdadeiro crente. E ele escreve dizendo, olha, de fato, vocês ouviram falar dele. Então ele está dizendo, existem alguns que são simpatizantes. Existem alguns que ouviram falar dele. Existem alguns que acham a mensagem de Jesus muito legal. Ela cola muito bem. Essa mensagem de amor, good vibe, é muito legal. Mas ele diz também, ó, existem de fato vocês que ouviram falar dele. Agora tem aqueles que nele foram ensinados e de acordo com a verdade que está em Jesus. Então ele faz distinção aqui de dois públicos. E ele está dizendo, olha, eu sei que nesse auditório, e talvez o Espírito hoje está dizendo para mim e para você, eu sei que nesse auditório existem homens e mulheres que ouviram a mensagem do Evangelho e disseram, ok, é joia, faz sentido, é legal, mexe comigo em alguma coisa. Mas existem aqueles que disseram, Senhor, é legal, é joia, mas eu quero mais. E eu quero me matricular na tua escola. Quero ser ensinado por ti. Eu quero estar com o meu coração sujeito, submisso à tua vontade. Eu quero ser instruído por ti, porque a tua palavra diz que o tolo, ele rejeita a instrução. Ele rejeita a repreensão, mas o sábio, esse não, esse busca, ele aceita de bom grado, ele tem o coração aberto para ser ensinado, para ser orientado, e Paulo justamente toca nesse ponto, e ele diz, olha, eu sei que tem gente que está sendo ensinado de acordo com a verdade que está em Jesus, então eu sei que aqui tem gente que está sendo ensinada de acordo com a verdade que está em Jesus, eu sei que tem gente que tem se debruçado sobre a palavra de Deus, e tem dito, Senhor, fala comigo, instrui a minha vida, me orienta, me ajuda a ser resposta, me ajuda a fazer a diferença, me ajuda a não ser mais um nessa sociedade, me ajuda a fazer com que a minha vida seja relevante e faça sentido. Eu sei que tem gente assim aqui, mas eu sei que também tem gente que é ouvinte. Tem gente que ouviu a mensagem e achou que faz sentido. Talvez essa mensagem fez sentido para alguém da sua casa. E você olhava e dizia, não, essa pessoa era um improvável, mas hoje mudou. Então, eu acho que isso é o certo, eu devo andar. Só que para você, nessa noite, na verdade para ambos, mas principalmente para você, que de repente hoje, sinceramente, honestamente, quando eu listei essas 6 aspectos do pecado, e você se encontrou algum deles, talvez você seja um desses que ainda precisa se despir de uma velha natureza.
Talvez você é alguém que está com o coração endurecido, que está com o entendimento obscurecido, não consegue aprender mais. Você é alguém que é ignorante quanto à realidade das coisas. Talvez você é alguém insensível, alguém que está entregue à depravação. Talvez você é alguém que reconhece que está separado de Deus. Quando você se apresenta, a sensação que você tem em todo o tempo é uma sensação de solidão. Talvez seja com você que o Espírito está falando nessa noite. Ele quer tirar você de esse simplesmente participante, ouvinte. E Ele quer trazer você para um ambiente onde você está de fato comprometido com Deus, matriculado na sua escola, sendo orientado e ensinado por Ele, sendo instruído por Ele, recebendo o confronto da palavra e dizendo: amém, eu quero mudar, eu quero transformar, eu quero ser diferente, eu quero ser relevante, eu quero fazer diferença, eu quero revelar Jesus onde eu for. O que vai sarar essa terra é Deus. Amém? Só Deus pode sarar essa terra. Só que a gente fica imaginando que Ele vai sarar essa terra enviando anjos de todos os lados. Ou alguns mais apocalípticos, eles ficam imaginando que Deus vai sarar essa terra acabando tudo e fazendo de novo, com um apocalipse. Então tem muita gente ansiosa esperando o juízo final. Mas, ei, pera lá. Você está aqui como remédio. Imagina, você cristão, você cristã, no seu lugar de trabalho, você sendo Cristo lá. Nada melhor que ter Jesus trabalhando com você. Nada melhor que os teus filhos terem Jesus como pai. Nada melhor que os teus filhos terem Jesus como mãe. Nada melhor que uma igreja como essa ser repleta de Cristo. Nada melhor. Mas isso acontece a partir de um despisse de uma velha natureza carregada de maldade, carregada de pecado, carregada de malícia. E isso não é uma obra passiva. Agora, o que é maravilhoso é que Paulo ele nos dá o sinal de como a gente pode fazer isso. Ele vai dizendo, e olha, verso 22, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados, vocês que se matricularam na escola de Jesus, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados, vocês estão sendo ensinados por Ele. Vem cá, a pergunta de $1 milhão nessa noite: você reconhece que Jesus tem lugar na sua vida para te ensinar? Você está disposto nessa noite a colocar as suas decisões, as suas paixões, os teus pecados na mesa e dizer: Deus, o que não te agrada o Senhor pode levar? Uau! A gente precisa ser corajoso para fazer isso. Ou a gente precisa ter a perspectiva certa para fazer isso. Agora o texto diz isso: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. Como que Ele nos ensinou a nos despir do velho homem? Não é algo que acontece simplesmente porque um dia eu respondi a Jesus. Porque isso aconteceu. Nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, a palavra de Deus diz isso. Nós estávamos cegos quanto à realidade da vida eterna. Nós estávamos perdidos nos nossos pecados. E Deus, de forma poderosa, nos vivificou em Cristo. Amém? Quem lembra da história do Lázaro? O Lázaro, aquele que estava morto há 4 dias. Tinham fechado ele num sepulcro. E a Bíblia diz que Jesus chega diante do sepulcro e diz: Lázaro, vem para fora. Quem lembra dessa história? Sabe o que é poderoso ali? Que a gente acha que a ressurreição de Lázaro acontece instantânea, mas muito provavelmente há uma obra poderosa dentro daquele sepulcro que a gente não viu, uma obra do Espírito trazendo vida a Lázaro, por meio de uma obra divina única e exclusivamente feita por Deus, porque Lázaro só entrou com o corpo
putrefato dele, apodrecendo. É com isso que Lázaro entrou. Mas o Espírito entrou ali e começou a trazer vida. E aí quando Jesus diz, Lázaro, ele está vivo para ouvir o chamado. Deixa eu dizer uma coisa, sabe quando você aceitou Jesus? Antes de você dizer sim, houve uma obra do Espírito na sua vida, vivificando você. O maior milagre da sua vida aconteceu sem você perceber. Você acha que o milagre foi quando você saiu do seu lugar e disse, ei, eu aceito o Senhor como meu Salvador? Não, o maior milagre aconteceu sem você ver, quando os seus ouvidos foram abertos. E aí, Jesus, nessa noite Ele está nos chamando, e a gente acha que a resposta que nós damos a Ele é uma resposta passiva de simplesmente eu estou aqui, mas o texto vai nos garantir que, olha, quando vocês foram ensinados a despir-se, então existe algo que a gente precisa estar matriculado na escola de Jesus, para aprender a tirar a velha roupa. Ah, pastor, mas esse lance aí de velha roupa não importa muito. Deixa eu dizer para você, importa sim. Importa sim. Mateus capítulo 22 vai contar a história de um homem que dá uma grande festa. E ele dá essa grande festa, um grande banquete, ele começa a convidar as pessoas. E aí cada um começa a falar das suas dificuldades. Ah, não vou poder por isso, não vou poder por aquilo. Eu tenho lá uma junta de boi que eu tenho que cuidar. E aí, a Bíblia conta que esse homem chama os seus servos e diz, então sai por aí, convidando as pessoas para participar do meu banquete. Imagina, os empregados dele saem, quem está na rua, vamos lá, o meu Senhor está dando um banquete, uma festa top, vamos lá, e aquele banquete se enche, as pessoas estão lá, muita gente vem. Isso aqui, essa história desse grande banquete é realmente a manifestação da redenção. Os convidados são os hebreus, o povo de Deus, o povo escolhido de Deus. Esses convidados, eles rejeitaram. O Senhor, por meio da mensagem enviada aos gentios, nos chama. Nós somos esses que estavam pelas ruas, nos valados, de lá para cá. Nós estávamos perdidos, e aí a mensagem do Evangelho nos convidou. Ei, tem um banquete para você, vamos lá. E a gente foi, maravilha. Mas olha o que diz no verso 11, quando esse Senhor, ele entra na festa e diz, mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. Uau! O convite é de graça, mas a gente não pode ir do jeito que a gente quer, e a gente não pode permanecer do jeito que a gente quer. O convite foi para aqueles que eram improváveis, o convite foi para aqueles que não mereciam, o convite foi para mim e para você, mas isso não quer dizer que a gente deva permanecer com a mesma roupa que fomos encontrados longe de Deus. Isso não quer dizer que a gente deve permanecer com essa vida marcada por imoralidade, marcada por insensibilidade, marcada por um distanciamento de Deus e endurecimento do coração. Eu não posso permanecer com essa roupa, eu não posso permanecer com esses sentimentos na minha vida, eu não posso. Porque eu fui convidado para uma festa cuja eu não era digno. No verso 22, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se de um novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Então, existem duas ações. A minha primeira ação, eu me despir dessa velha natureza. E a segunda ação, eu me revesti de uma nova natureza. O que é maravilhoso, Paulo nos dá alguns indícios de como fazer isso. Às vezes a gente acha que hábitos ruins, já falamos sobre isso alguns domingos atrás, a gente só esquece deles, deixa eles para trás e vamos viver outra coisa. Mas a Bíblia vai nos ensinar que o processo correto é exatamente esse. Eu tiro o velho e ponho o novo, eu substituo. Amém? E olha o que diz a partir do verso 25.
Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade. Então eu substituo a minha velha roupa da mentira, aonde eu tudo rapidinho, eu falava qualquer coisa para me escapar, e eu substituo essa velha roupa por uma roupa nova, uma roupa da verdade. Eu vou falar a verdade agora. Ah, mas se eu falar a verdade, eu vou perder like. Ok, eu perco like, mas eu não perco a eternidade. Eu vou desagradar meia dúzia, mas eu vou agradar o meu Salvador. É um bom negócio. Verso 25. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Uau! Não está dizendo que eu e você nós não vamos nos irar, mas não pequem. Não transformem a ira de vocês em atitude. Esses dias eu ouvi um exemplo que eu achei extraordinário. Talvez não seja o melhor, eu vou falar depois, qualquer coisa, o Josiel corta lá, tá? Mas você está lá na sua casa, e alguém invade a sua casa, e você está armado, e você, para defender os seus, você mata a pessoa que invadiu a sua casa. Isso é ódio ou é amor? Pergunta. Você está matando por ódio ou você está matando por amor? A resposta óbvia é você, por amor aos seus, você é matar ou morrer. Você defende os seus, não importa. É a sua responsabilidade. Agora, se isso acontece, talvez juridicamente não seja bem assim, mas a questão que, no escopo da justiça, pelo menos bíblica, a gente entende dessa forma. Agora, você tem a sua casa invadida. E aí, alguém faz mal à sua casa. Você não reage na hora, mas 3 dias depois, você encontra a pessoa que fez e você mata ela. O que isso é? Isso é amor ou é vingança? É vingança. A grande questão, que quando nós olhamos para esse texto aqui, o fato de não se pôr, de eu não transformar a minha ira em ação, é eu não responder a minha ira com vingança. Pagar na mesma moeda, pagar o mal com o mal, está entendendo? Então o texto está dizendo, verso 26, quando vocês ficarem irados, não pequem, ou seja, não respondam com ira. Então você está substituindo. Verso 26 ainda, quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Apaziguem a sua ira. É um exercício ativo. Apaziguem a sua ira. É quase igual o que a gente faz, né? Quando alguém faz alguma coisa para a gente nem pensa mais naquilo, começa a pensar em coisas boas, começa a ler a Bíblia, conversar com pessoas que nos incentivam. Não é assim que a gente faz quando alguém nos faz mal? Ou a gente vai, tu viu, fulano fez aquilo comigo, tu viu aquela pessoa? E aí a gente encontra às vezes um coviteiro ou uma coviteira, é verdade, né? Eu sempre notei que aquela pessoa era meio estranha, ela não gosta de ti, viu que ela cumprimenta, todo mundo não te cumprimenta? E aí a gente começa a viver essas coisas. Mas o texto está dizendo, apaziguem a ira. Apaziguem. Como que eu apazigo a ira? Eu mergulho como Jesus fez. Eu não sei fazer, mas eu sei que o meu mestre, ele fez. Então, como eu estou matriculado na escola de Jesus, eu vou para o meu professor. Jesus, como é que o senhor faz? Como é que o senhor apazigua a ira? Me ensina aí. E aí ele vai dizer, filho, vai lá nos evangelhos, lá eu vou te ensinar direitinho como é que você faz para apaziguar a ira. É assim, é assim, é assim. É a disposição de estar matriculado na escola de Jesus, amém? Apaziguem a vossa ira. Ele diz o seguinte, e não deem lugar ao diabo. Uau, não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo algo útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Então, você está vendo que o despir-se de uma velha natureza está acompanhado de uma nova atitude. Não é simplesmente abandonar. Tipo, eu vou mentir menos. Não, substitua a mentira pela verdade. Substitua a ira por um exercício objetivo de apaziguar o coração. E eu vou fazendo isso. Eu substituo a preguiça, eu substituo o roubo pelo trabalho, e o trabalho que produz em equidade. Uau! Ele está dizendo, eu não roubo, trabalho, e agora eu trabalho, não é para eu ficar melhor, eu trabalho para os outros ficarem melhor. Que coração!
Só o Evangelho produz isso. Só em Deus a gente é orientado dessa forma. Só em Deus e nem em outro lugar. E aí ele está dizendo, segue dizendo: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas antes a que for útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Então eu não falo mais bobagem, eu não ofendo mais os outros, mas eu meço as minhas palavras. Isso que eu vou falar vai edificar, vai produzir graça, vai produzir cura. Eu não digito mais lá no meu Instagram coisas ofensivas a todos. Vamos lá, gente. Esse texto se aplica hoje a redes sociais. E aproveitar que a gente está com o auditório cheio, e aí como eu não estou mandando recado para ninguém, mas estou mandando recado para todos, inclusive para mim, cuidado com as suas redes sociais. Às vezes você não está falando palavras torpes, você não está matando pessoas pessoalmente, mas você está lá nas suas redes sociais, disseminando ódio, disseminando discórdia, disseminando inveja, disseminando medo, teorias apocalípticas, teorias de caos. Cuidado com isso. Você precisa, antes de você digitar qualquer coisa, fazer essa pergunta: olha, o que eu vou falar, o que eu vou colocar aqui antes, ela vai edificar os outros conforme a necessidade? Ou é um negócio só para mim extravasar assim, e não vou falar, falei, coisa boa. Sabe? Cuidado. Não pense que a edificação dos outros parte a partir de você, tá? Parte a partir de você. A gente às vezes se perde nisso. A gente acha que tem o direito de falar o que quer. Você não tem mais esse direito. Se você é um verdadeiro cristão, está matriculado na escola de Jesus, você não tem esse direito. Você precisa cuidar o que você fala. Você precisa cuidar o que você posta. Você precisa cuidar as fotos que você põe. Você precisa cuidar. Tem tons de legalismo isso que eu estou falando, não é? Tem um aroma de legalismo isso que eu estou falando. Mas eu estou lendo exatamente o que Paulo está orientando a igreja de Éfeso. Ele está dizendo: olha, quando vocês forem falar alguma coisa, escolham falar aquilo que é útil. Você quer postar alguma coisa na sua rede social? Aponte vida. Aponte Jesus. Aponte um caminho de transformação. Aponte um caminho de edificação. Olha, e de boa, não estou doído com ninguém, tá? Não estou falando nada para ninguém, graças a Deus. Eu sou bem ruim de rede social, então nem acompanho muito. Então estou falando bem de boa. Mas cuide, para que aquilo que você tem, aquelas milhares de pessoas que estão ali com você, elas, por meio da sua vida, elas possam estar mais próximas de Jesus. O texto segue: nenhuma palavra torpe saia da sua boca, da boca de você, mas antes a que for útil para edificar os outros. Cuidado, não é para mim edificar, é edificar os outros. Útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o qual vocês foram selados para o dia da redenção. O tanto de crente entristecendo o Espírito Santo de Deus. E sabe como é que você entristece o Espírito Santo de Deus? Quando você quer fazer a obra dele. A gente acha que entristecer o Espírito Santo de Deus é quando eu rejeito algum dom, é quando Não, você entristece o Espírito Santo de Deus quando você quer fazer a obra dele. Quando você começa a olhar e achar quem deve ou não ser salvo. Você entristece o Espírito Santo de Deus. Quando você rejeita a obra dele, quando você acha que já está fechado, eu já sei tudo. Não preciso mais eu não preciso ser mais iluminado do meu entendimento, porque eu já cheguei lá.
você entristece o Espírito Santo de Deus, porque Ele é que traz a você clareza sobre as verdades eternas de Deus. Ele é o autor, Ele é Deus. Quando eu e você não temos um relacionamento vivo com o Espírito de Deus, nós estamos distantes do poder de Deus se manifestando. Amém? E eu, de novo, eu não estou falando de dons. Dons é uma coisa, mas vida no Espírito é outra, bem diferente. Bem diferente, eu não estou falando do fruto do Espírito também. Eu estou falando de um relacionamento com Ele. Se Ele está dizendo aqui, não entristeçam o Espírito, é porque há o pressuposto de um relacionamento. Você só entristece alguém que você pode entristecer. E se Ele está dizendo não faça, é porque você pode fazer. Você pode entristecer o Espírito quando você não dá atenção ao movimento dele de arrependimento na sua vida. Porque a Bíblia diz que é o Espírito que nos convence do pecado, do engano e do erro. É o Espírito Santo que faz isso. Não são conexões lógicas que fazem isso. É o Espírito. Quando eu e você, de forma irredutível, não nos apresentamos a Deus e apresentamos a nossa vida e dizer, Senhor, sonda-me. Quando a gente não faz isso, a gente de fato está deixando de lado esse relacionamento com o Espírito. E isso é entristecer o Espírito. Amém? E o texto diz, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Vocês foram marcados, separados para o dia da redenção, para aquele dia onde vocês não mais terão próximos de você. Quando nós somos justificados, entenda uma coisa, quando você e eu fomos justificados, nós fomos livres da culpa do pecado. Amém? Quando nós fomos adotados e estamos no processo de santificação, nós estamos sendo livres do domínio do pecado. Amém? Agora, quando nós participarmos do momento da glorificação, onde nós vamos receber um corpo novo, e é difícil da nossa cabeça entender isso, mas você vai receber um corpo novo, eu vou receber um corpo novo, eu não entendo isso muito bem, não há clareza muito grande sobre isso, mas nesse dia nós estaremos livres da presença do pecado. Amém? E aqui o texto está dizendo que esse Espírito, cuja eu e você temos que ter bom relacionamento com Ele e não entristecê-lo, porque Ele vai nos acompanhar como um aio até o dia da glorificação. É alguém que você precisa cultivar um relacionamento diário e longo, porque Ele vai acompanhar você até o fim. Não entristeça o Espírito, já estou acabando, amém? Com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade, sejam bondosos. E ele faz um depara, então, eu tiro de mim todo o que é? Toda calúnia, amargura, indignação, ira, gritaria, bem como toda a maldade. Eu tiro isso de mim, substituindo isso no lugar da ira, no lugar da calúnia, no lugar da maldade, no lugar da indignação, eu substituo por, aí o texto vai dizer, sejam bondosos, compassivos uns para com os outros, amando-se, doando-se mutuamente, assim como Deus perdoou em Cristo. Uau! Vou me despindo de uma velha natureza, me revestindo de uma nova natureza. E talvez, quando a gente chega a essa altura do campeonato, ou a essa altura do texto, a gente fica pensando, para quê? Para que se despir? Para que se revestir? Olha o que diz Colossenses, capítulo 3, no verso 12, quando o apóstolo Paulo, escrevendo a outra igreja, ele usa as mesmas palavras. E ele diz assim, portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se. Ele está dizendo, usando a palavra grega para vestir-se e revestir, é a mesma palavra. Ele está dizendo, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência.
suportem uns aos outros, perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, perdoem como o Senhor lhes perdoou. Assim, acima de tudo, porém, revistam-se de todo o amor, que é o elo perfeito. É uma orientação. É uma orientação. Como povo escolhido de Deus, a gente precisa ter vestes novas. Como povo escolhido de Deus, a gente precisa ter uma roupa diferente. Agora, quando a gente ouve essa orientação de nos vestir, a gente pode achar que isso é uma obra feita na força do braço. E aí quando eu estou dizendo para você, olha, você vai abandonar uma coisa e substituir ela por outra, eu tenho certeza que alguns já ficam fazendo uma conta de cabeça, mas como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou abandonar a gritaria, a calúnia, a maldade por bondade? Como é que eu faço isso? Como é que eu construo bondade? Como é que eu me torno alguém bom? E aí eu acho extraordinário, porque no texto, lá no começo que nós lemos, no verso, deixa eu achar aqui, no verso 24, olha o que diz, o verso 23 assim, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem. E aí olha o que diz, criado para ser semelhante a Deus. Essa nova natureza é criada por Deus. A obra é dele. A obra de você se tornar alguém mais bom, não irado, é dele. Foi criada por ele. Há um processo meu e seu de submissão àquilo que ele está fazendo. É graça. É favor não merecido. Você, na força do seu braço, nunca vai ser alguém bom. Eu nunca vou ser bom. Mas quando eu me submeto ao cuidado dele, à instrução dele, a bondade dele me cobre. E eu manifesto a bondade dele. Porque foi ele que começou trabalhando em mim. Foi ele que começou me despertando. Foi ele que começou me avivando. Foi ele. A bondade é dele. É por ele que eu domino a minha língua. É por ele que eu deixo de ser maledicente. É porque ele criou a possibilidade disso acontecer. Então, qual é o meu trabalho? O meu trabalho é me lançar sobre ele. Meu trabalho não é ser bom. Meu trabalho é dizer não a mim mesmo e sim ao meu Senhor. E dizer, eu me lanço. Eu quero ser conduzido pelo Senhor. O seu trabalho nessa noite não é sair daqui com uma lista do que você deve ou não fazer. O seu trabalho é sair daqui nessa noite dizendo, Senhor, que o Senhor cresça na minha vida, que eu diminua, que o Senhor tome uma proporção cada vez maior em mim. É isso que eu quero. Que o Senhor assuma o controle. É o que eu quero. E aí, quanto mais eu faço isso, mais eu me revisto dessa nova natureza. Por fim, no final, ainda na carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, ele lá no capítulo 2, ele está afirmando o que eu quero encerrar declarando para todos nós. Ele está afirmando porque somos criação de Deus, realizada em Cristo, para fazermos boas obras. Isso é a seu respeito. É a seu respeito. É a seu respeito que Deus está dizendo exatamente isso. Olha o que Ele está dizendo. Ele está dizendo isso para você nessa noite. Não perca isso, porque somos criação de Deus, realizados em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. Esse é o para da sua vida. Quando você chega num dado momento, talvez, diante daquele abismo de indecisão, e você se pergunta, para que eu existo? A resposta clara vem em Efésios capítulo 2, no verso 10. Você existe para fazer boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. O que ele está dizendo
é que as boas obras que você vai fazer não são frutos do seu esforço, não são frutos das suas sacadas, elas não são frutos da sua bondade. As obras de bondade que você vai fazer, elas estão preparadas desde a eternidade para você. Ele preparou de antemão. O que você tem que fazer está pronto. Basta você dizer: Senhor, eu recebo de Ti o que eu tenho que fazer. Eu aceito a Tua missão. Eu vou, eu avanço. Não repousa sobre os seus ombros a responsabilidade de construir um legado. O seu legado já está pronto. O que você vai deixar nessa terra como valor, como bondade, já está posto e preparado de antemão para que eu e você venhamos a praticar. Você está entendendo? Quem você é? Você é aquele que ouviu, que diz no verso 21, você ouviram de fato falar nele? Ou você é aquele que de fato tem ele como mestre, como Senhor, e diz assim: Senhor, eu me submeto ao teu ensino, porque eu quero cumprir aquilo que está preparado para mim de antemão. Eu sei que não depende do meu esforço, depende do teu manifestar. Eu quero encerrar aqui. E eu quero dar uma oportunidade para você de fazer uma escolha nessa noite. Quando a palavra de Deus nos apresenta duas atitudes a se tomar, uma de se despir e de se revestir, eu quero transmitir essa decisão a você. Que tipo de cristão você quer ser? Que tipo de cristão você quer ser nessa sociedade? Você quer ser a resposta? Você quer praticar as boas obras que estão preparadas de antemão para você e que talvez estejam aguardando a sua manifestação como filho de Deus? Porque a verdade é que a criação está aguardando você se manifestar como filho de Deus. Sabia disso? O mundo criado está aguardando você se manifestar como um filho de Deus. O mundo criado, imagina um grande auditório com milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas, nas mais densas trevas, e você está lá. E você está lá como um holofote. E você, de repente, decidiu manter a luz desligada. Você sabe o caminho. Você sabe a saída daquele lugar. Você tem a luz. Você consegue, submetendo-se a Jesus, você consegue guiar outros. Mas você decide. Você decide pela inexpressividade, você decide pelo distanciamento, você decide pelo: não, eu vou só existir. Eu quero nessa noite convidar você a de fato se submeter a Jesus para fazer as obras que já estão de antemão preparadas para você fazer. Você não precisa inventar nada, você não precisa criar nada. É submeter a Jesus. E quanto mais você se submete a Ele, com maior clareza você vai começar a entender o que você tem que fazer. Você pode ficar de pé? Quero convidar você a se colocar de pé nessa hora.